Convidar aqui o pastor Genival Bento para nos trazer a palavra de Deus. Amados, em primeiro lugar quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero externar gratidão a Deus por esta oportunidade maravilhosa de poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar convosco e participar destes momentos especiais. Louvo a Deus pela vida do pastor Wellington, pela oportunidade, a confiança que ele outorga à minha pessoa, extensivo a toda a diretoria da igreja e a toda a coordenação desta mocidade gloriosa, a pessoa do Davi e de todos os seus companheiros. Agradeço a Deus pela vida do pastor Leidi, pastor Flávio, todos os irmãos ali de Três Lagoas, por quem eu tenho tanta admiração, a família do pastor, e também agradecendo a Deus pela vida do Maxwell, da irmã Renata, que tão bem, com tanto carinho, nos trouxe de Uberlândia até aqui. Agradecendo pela vida do Samuel, de todos os componentes da banda, Beto e os demais. É muito bom revê-los. Sou um grande admirador desta banda do Samuel, pois são ícones que têm ganho muitas almas para Jesus, para a glória do nome dele. Também agradecendo a Deus o privilégio de rever os irmãos do Gileade, que sempre pré-canta nas nossas convenções. É muito bom revê-lo e quero deixar o agradecimento a Deus por esta oportunidade. Queridos, eu quero meditar convosco em uma mensagem de esperança, haja vista que nós estamos no tempo da graça, e eu quero falar-lhes e deixar aos vossos corações esta noite uma mensagem de esperança, a maior mensagem para a igreja do Novo Testamento. E para isso eu quero ler o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 1 e o versículo 9. Uma promessa de amor e uma reciprocidade, aonde Salomão protagoniza este acontecimento. Capítulo 1 de Cantares, versículo 9, tem uma frase que diz: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Gostaria de tomar este texto para contextualizar a Bíblia com a nossa história, para nós sabermos a responsabilidade, o peso que está sobre os nossos ombros e a promessa que nos motiva a cada dia sermos mais vibrantes nesta terra. Repitam comigo: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amada minha. É bem verdade, irmãos, que este texto ele não soa positivo aos nossos ouvidos. Haja verdade que nós não temos um costume de lê-lo e parar para ver os detalhes, e obviamente ele tem um som pejorativo à primeira vez aos nossos ouvidos. Mas quando nós observamos o contexto histórico e o texto em apreço, aqui é uma declaração que era o maior o ápice de qualquer elogio que uma moça poderia receber naquele tempo. Quando nós observamos o texto, ele é contundente, pois o livro de Cantares, ele transmite um poema lírico
e este poema lírico, ele tem uma tipologia para a igreja do Velho Testamento e para a igreja do Novo Testamento. A Bíblia fala e o contexto nos mostra que para o Antigo Testamento, Salomão era uma tipologia do Deus Yahvé, enquanto substantivo feminino aqui aplicado a Sulamita era uma tipologia do Israel de Deus. Para o Novo Testamento, Salomão tipifica Jesus e a Sulamita morena, gloriosa igreja que foi amada e comprada pelo seu sangue. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia como a história, para sabermos o quanto nos aguarda e a perspectiva que Deus tem ao nosso respeito. Quando nós observamos os livros e a história dos livros, ou a história dos reis de Israel, a gente percebe alguns detalhes que era pormenor para a monarquia daquela época. A Bíblia diz que o rei Salomão, ele foi o único rei que galgou patamares, tanto no contexto secular como espiritual, como nenhum outro da parte de Deus. A Bíblia diz que Salomão, ele chegou a ter mais do que aquilo que ele pediu a Deus, porque Deus se agradou dele. Salomão, ele tinha riquezas, ele tinha tudo que chamava a atenção de todos os reinos do Oriente, a ponto que ele gozava de uma sabedoria, a ponto que ele gozava de privilégios, de tantas riquezas, que atraía a atenção de todos os reis do Oriente. A Bíblia mostra que reis saíam das suas nações, palmilhavam quilômetros e mais quilômetros para ouvir a sabedoria e ver a riqueza do rei Salomão. Salomão, ele tinha da parte de Deus privilégio que nenhum outro homem teve. Além de todo este privilégio, havia um protocolo na monarquia real que dava direito ao rei de Israel, no caso Salomão, a se apaixonando ele por qualquer moça virgem da sua jurisdição. Havia uma cláusula no protocolo da monarquia que dava direito a Salomão mandar buscar aquela virgem para o seu harém, e depois de um período de tratamento de beleza, ela seria chamada e seria escolhida. Ele teria o privilégio de escolher aquela que iria sentar ao seu lado. Salomão, ele gozava de tanto estes privilégios, mas havia algo no contexto bélico, no contexto administrativo, no contexto militar, que perturbava o intelecto de Salomão. Salomão sabia que era líder de um exército que era temido em toda a terra no tempo que ele reinava, mas o segredo é que ele estava sabendo que o segredo daquele exército ser tão poderoso estava unicamente no Deus de Israel. Então isso ele tinha conhecimento, mas o que intrigava Salomão em um contexto administrativo é que havia um reinado e um exército no paralelo a ele que não perdia uma batalha. O exército de Faraó era tão forte quanto tanto de Salomão, a ponto que quando aquele exército ele saía em guerra, os seus súditos já ficavam esperando novos acontecimentos. Eles preparavam novos armazéns, eles preparavam novos celeiros para receber os despojos que eram trazidos da parte do exército de Faraó. Eles não perdiam uma batalha. Então Salomão, preocupado, não sabia onde estava este segredo. Ele quebra o protocolo divino e desobedece os estatutos de Deus, a ponto de buscar penhor e conhecimento político. A Bíblia é clara e diz que com um penhor político, ele vai e pede a mão da filha de Faraó em casamento. Quando ele casa-se com a filha de Faraó, agora abriu-se um relacionamento familiar entre o Egito e Jerusalém. Agora havia um câmbio favorável e o intercâmbio em todos os aspectos político, social e também no contexto administrativo. Havia uma abertura do câmbio. Agora Salomão
tinha acesso às informações de Faraó, como também Faraó tinha liberdade de adentrar dentro de Jerusalém, porque ambos agora estavam unidos por um laço familiar. O interessante é que Salomão, ele adentra pesado e a fundo para descobrir aonde estava o segredo da vitória e fazia o exército de Faraó ser tão forte. Então é aqui que Salomão começa a ver que o segredo do exército de Faraó ser tão poderoso não estava na deidade supersticiosa de Faraó. Salomão percebe que o segredo aqui não estava na estratégia dos seus generais e nem na valentia dos seus soldados. Salomão percebe que o segredo do exército de Faraó ser tão forte estava justamente nas éguas que puxavam os carros de guerra de Faraó. Então ele agora vai mais adentro e busca mais conhecimento. E está escrito no capítulo 10 do livro dos Reis que isso fez com que ele se apaixonasse pelaquele tipo de animal, porque ter animais como este naquela época era mesmo que ter um caça supersônico nos dias atuais, era sinônimo de vitória no período de guerra. Então Salomão descobre, ele descreve no capítulo 10 de Reis, que aqueles animais não vinham aleatório de qualquer lugar. Aqueles animais, eles eram oriundos da cidade de Coa, no país da Cilícia. O país da Cilícia e principalmente a cidade de Coa era especialista na criação de animais de guerra. E uma vez por ano, os criadores lotavam as embarcações e enviavam lotes e mais lotes daqueles animais para um porto no Egito, aonde os reis do Oriente, ou ele ou os seus representantes, se reuniam para ali comprar os seus lotes. Quando aqueles animais chegavam no cais do Egito, cansado, desnutrido pela longa viagem, feridos, então o adestrador de Faraó era o primeiro a chegar e ele levava os primeiros lotes. Eles pegavam os primeiros lotes e levavam para nutri-los lá no Egito. O adestrador percebia que aqueles animais estavam desnutridos, feridos e não tinha força para mais nada. Então ele levava para um lugar aonde aqueles animais iriam vivenciar um período de nutrição, receber alimentos nutritivos que fazia do seu organismo voltar a ter força e a estabelecer a sua realidade. Então aqueles animais eram primeiros nutridos com alimentos nutritivos. Depois que aqueles animais estavam nutridos, saramentos, feridos, todas as suas feridas saradas, então o adestrador normalmente pegava um lote de 20 animais e enviava para o campo de treinamento. Aquele campo de treinamento, ele era tão ferrenho e ele era tão árduo que não era como se fosse brincadeira. O treinamento era como se fosse guerra de verdade. Então aqueles animais, no período de um ano, o treinamento era tão duro e tão eficaz que diz a história que só metade daqueles animais conseguiam terminar o ano com vida por conta da dureza do treinamento. Depois que aqueles animais, eles eram agora, sobrevivia à dureza do treinamento, então o treinador enviava ele de volta para o adestrador. Agora eles voltavam nutridos e treinados, então o adestrador recebia eles e agora eles entravam na penúltima etapa de preparação, que era o tratamento de beleza. O adestrador, ele levava um tratamento de beleza naqueles animais tão tremendo que diz a história e a Bíblia faz menção que aqueles animais ficavam tão belos que quando terminava a multidão egípcia e os palestinos se curvava diante da beleza daqueles animais. Aqueles animais agora representavam símbolo de força, de coragem e de beleza. Então aqueles animais, parte deles ia para a carruagem de Faraó e a parte maior ia para a frente dos carros
de guerra, era força, coragem, beleza. Então o adestrador reunia todo aquele animal e individualmente ele fazia a última etapa. Ele catequizava a mente daqueles animais dia e noite com as seguintes frases: a ordem é avançar e nunca retroceder, a ordem é avançar e nunca voltar atrás, a ordem é avançar e nunca desistir. Aqueles animais recebiam no seu cérebro aquela informação e não tinha quem fizesse aqueles animais desistir. É por isso que esta prática era tão comum. Êxodo capítulo 14 está escrito que quando Deus tira o povo do Egito, que o povo chega na região de Baal-Zephon, lá de frente o mar vermelho, então Deus tranca a saída lateral e frontal do povo, e na retaguarda Deus também está em projeto, porque a Bíblia diz que Deus vai lá no Egito e ele próprio endurece o coração de Faraó. Então está escrito que Faraó preparou o melhor que ele tinha do seu exército, carro, cavalos e cavaleiros, e mandou para recuperar o povo. Então a fama desse exército era tão ferrenha que quando o povo viu a poeira das éguas e dos carros de guerra, o povo se desesperou e disse: ó Moisés, por que não deixaste nós morrermos no Egito? Isso é suicídio. Então a Bíblia diz que quando o povo reclama com Moisés, Deus ia na frente do povo em uma coluna de nuvem. Quando o povo clama com medo do exército de Faraó, a Bíblia categoricamente faz menção que Deus saiu da frente do povo e agora vem para a retaguarda em uma coluna de nuvem de dia e de noite numa coluna de fogo entre as éguas e entre o povo. Mas a ordem que as éguas tinham era de avançar, e mesmo com a coluna de fogo de noite e a coluna de fogo de dia, elas não desistiam, elas estavam no encalço de Israel. Aí Deus chama um anjo e diz: vá lá e quebre a roda. Os anjos foram lá, quebraram a roda dos carros, mas as águas não voltavam atrás, porque a ordem era avançar e não desistir. Então elas só pararam quando Deus sustenta na rédea e joga elas no meio do mar. A ordem era avançar e não retroceder. Então Salomão descobre aonde estava o segredo da vitória daquele exército. Ele se apaixona por estes animais e agora faz parte também do seu exército. A Bíblia diz que ele comprava cavalos, animais do Egito. Mas o interessante é que agora, descobrindo ele, a uma vez, ele andando na sua jurisdição, ele obriga-se a passar pelo lugar de pessoas pobres, por uma região de plebeus, e quando ele vai passando em uma plantação de uva, quem está trabalhando de vigia naquela plantação, a Bíblia diz que era uma mulher morena queimada pelo sol, era uma virgem. Então quando o rei Salomão bate os olhos naquela morena, o coração dele bate mais forte e ele se apaixona pela morena. Só que agora ele a enche de elogio, o amor foi recíproco, ele a enche de elogio, ele a enche de promessa, ele a enche de todo o galanteio, e ele faz o maior elogio que uma moça poderia receber na época. Ele olha para ela e diz: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Ele estava dizendo: mulher de coragem, mulher de força e mulher de beleza, ninguém é semelhante a você dentro do planeta. Então a sulamita pega aquela promessa, mas só que o rei Salomão, ele queria trazer a sulamita para Jerusalém, mas não podia. Por quê, pastor? Porque a mesma monarquia, o mesmo protocolo que permitia o rei de Jerusalém se apaixonar por qualquer virgem da sua jurisdição, ele também proibia, era taxativo, que o rei de Israel, ele não poderia se apaixonar por uma mulher pobre e muito menos da pele escura. Então Salomão olha para a sulamita, plebeia, pobre e com a pele queimada,
queimada pelo sol. Então ele não podia trazer, o protocolo proibia, porém ele diz: eu vou voltar para Jerusalém, vou quebrar o protocolo, me aguarde que eu vou voltar para buscar você, me aguarde que a promessa é real e é sincera. Irmãos, a Sulamita pega a promessa e não tinha quem arrancasse do coração dela que o rei se apaixonou por ela e ninguém impediria aquele amor. Então a Bíblia diz que as filhas de Jerusalém, aquelas que entendiam, aquelas que tinham capacidade de entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que agora as filhas de Jerusalém quiseram tirar do coração da Sulamita a promessa do rei de Jerusalém, dizendo: você nunca vai entrar em Jerusalém, você é pobre, você tem a pele escura. Aí ela estava tão convicta que ela responde de volta e diz: não olhei para eu ser morena, eu sou morena, mas eu sou maravilhosa, eu sou morena, mas o rei se agradou de mim, eu sou morena, mas eu tenho promessa de entrar em Jerusalém. Não olhei para eu ser morena. Então de dia, pela manhã, ela saía falando da promessa do noivo. À noite ela ia para a praça proclamar que o seu noivo iria voltar. Então, a partir deste princípio, ela recebe o maior elogio que uma moça poderia receber na época. Aquela moça foi agraciada. Ela disse: olha, é fenocópia, eu sou morena, mas não é porque eu quero, eu sou pobre, mas é forçado, porque os meus irmãos se indignaram contra mim e me colocaram para ser guarda de plantação de uva, e o meu corpo eu não tive tempo de cuidar. Ela estava dizendo, segundo a ciência da medicina, chama isso de fenocópia. O que é fenocópia? Marca de sofrimento. Por exemplo, se você pega o homem ou a mulher mais branca que tiver aqui, coloque ela 2 meses para trabalhar, ou ele numa plantação de grão deste, durante 2 meses debaixo do sol causticante. Quando você chegar lá, ela vai estar da minha cor, pretinha feito eu, e se eu for para lá, eu vou voltar invisível, ninguém vai me ver, porque o sol vai estragar tudo. Então ela diz: eu sou morena, mas isso é marca de sofrimento, por dentro eu sou maravilhosa, e vocês vão ver, ninguém vai arrancar a esperança que o rei me prometeu. Quando nós observamos a tipologia para o Novo Testamento, a Bíblia nos diz que o inferno já tinha tirado a nossa perspectiva de esperança. A Bíblia diz que o inferno já tinha a chave garantida para a nossa condenação, pois nós já estávamos diretamente condenados nos nossos delitos e pecados, porque a morte e o inferno havia desestimulado todo o projeto de Deus para o nosso resgate e nos levar de volta para o céu. Mas o bonito é que João escreve dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Então é aqui que Jesus entra no cenário. Ele chega no campo de futebol e vê o pretinho aqui, e ele me amou. Ele te encontrou um dia onde ninguém dava nada por você, mas ele se agradou de você. Ele foi lá contra tudo e contra todos e te buscou e te fez promessa. Jesus entra no cenário para ludibriar toda a perspectiva de vitória do inferno. Jesus entra no cenário, olha como ele entra. Ele chega dizendo: eu vim para desfazer todas as obras do diabo. Ele disse: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Ele disse: eu vim estabelecer uma igreja que a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Quem faz parte desta igreja, levante a mão, dá um glória para ele, diga: eu faço parte.
Agora imagina, Jesus entra no cenário. Eu não vou ter detalhe por questão do horário, mas Jesus entra no cenário. Quando Jesus entra no cenário, ninguém acreditava em nós. Nós estávamos jogados literalmente no contexto espírito, na lata do lixo. Aí olha a credibilidade de Jesus em nós. É aqui que eu quero focar a mensagem para a nova geração. A Bíblia diz que Jesus veio para entregar a esta igreja aquilo que os anjos queriam, anelavam. Jesus veio para cumprir a esta igreja o que os profetas do Antigo Testamento já havia determinado pela orientação de Deus. Então Jesus veio, enfrenta o inferno, impacta o Império Romano, e agora ele impacta toda a circunvizinhança. E quando ele entra no cenário, a coisa vai ficando séria, a ponto de jogarem Jesus em uma cruz. Jesus vai à cruz, e quando ele vai à cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, para provar o amor por nós, o inferno não acreditava. Jesus vai à cruz, 3 horas da tarde, ele dá o brado de vitória. Ele crucificado na cruz, ele dá o brado de vitória, e ele pregava que no terceiro dia iria ressuscitar, e isso causava temor na liderança judaica dentro de Israel. Então agora, sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus está crucificado em um madeiro, pregado. 3 horas da tarde, ele dá o brado de vitória. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está pago, e uma vez pago, para todo sempre pago. Então aqui a Bíblia diz que pegam o corpo dele e o sepultam, e enquanto estão sepultando, é aqui que está o segredo da igreja. Enquanto sepultaram o corpo de Jesus, que ele desce a mais baixa profundeza da terra. Para quê? Para pegar a escrita de dívida que era contra nós e cravar na cruz, dando o direito de que a nossa dívida foi paga. E agora eu e você, que não valia nada, poderia entrar no céu mais uma vez e ganhar alma para o reino dos céus. Então a Bíblia é categórica. Enquanto ele estava no sepulcro, capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele diz que quando sepultaram o corpo de Jesus, aí agora os sacerdotes vão até Pilatos e faz uma proposta e dizem: ó Pilatos, tu lembra que aquele enganador, ele disse que no terceiro dia iria ressuscitar? Aí Pilatos disse: lembro. Eles disseram: a gente propõe que coloque guarda na porta do sepulcro, para que não aconteça de vir os seus discípulos roubarem o corpo dele, aí sim, e espalhar que ele ressuscitou. Está escrito, diz a história, Samuel, que Pilatos colocou um cêntuplo de soldados, 100 soldados vigiando o túmulo de Jesus, para ninguém roubar o corpo de Jesus. Então agora, enquanto Jesus estava sepultado, Pilatos denomina 100 soldados trocando turnos para vigiar o corpo do Senhor. O interessante é que enquanto os guardas estavam lá tomando conta do túmulo, diz a Bíblia que no terceiro dia, domingo de manhã, então vai Maria e outras mulheres para o sepulcro embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, a glória estava na porta do sepulcro, os soldados de perna pro ar, como quem tinham sido mortos, os anjos sentados na pedra que fechava o túmulo, e disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que já vive? Ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou. Então as mulheres ficam pasmas. Está escrito que os soldados, quando tornaram a si, correram para os sacerdotes e disseram: sacerdotes, aconteceu algo diferente.
repente, o que eu quero conjecturar, nós estávamos no nosso turno, de repente apareceu uma glória na porta do sepulcro. 2 seres angelicais empurraram a porta, a tampa do sepulcro, e Jesus saiu de dentro cheio de glória, e a gente não resistiu à glória dele e viramos de perna pro ar. Aí os sacerdotes disseram: não digam isto a ninguém, vocês vão dizer que vieram os discípulos deles e roubaram o corpo, e que ele ainda continua morto. Nós vamos dar muito dinheiro a vocês, para vocês pregarem isso. Aí os soldados receberam o dinheiro, e está escrito, espalharam por toda a cidade que Jesus estava morto, e os discípulos roubaram o corpo dele. Isso era o que valia para toda a época naquela região. E em Jerusalém, a mensagem da ressurreição de Jesus não era que a gente prega hoje. Todo mundo dizia: Jesus está morto, e os discípulos roubaram o corpo dele. Então, quando Jesus ressuscita, cheio de grande glória, a Bíblia diz que ele aparece à igreja e faz a maior promessa do Novo Testamento. João capítulo 13, ele já advertia, ele disse: por um pouco de tempo eu vou estar com vocês, e olha, vocês vão me procurar e não vão me achar, e para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então os discípulos se desesperaram. Aí entra o capítulo 14, ele diz: não fiquem tristes, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar, e quando eu vou voltar outra vez para levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Agora ele ressuscita, cheio de poder e cheio de grande glória. E qual é a tônica da ressurreição? O Império Romano dizia que ele estava morto, os sacerdotes divulgavam que ele estava morto. Ele aparece à igreja e diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide. Ele aqui diz: avancem, preguem que eu estou vivo, não só em Jerusalém, mas em toda Samaria, Judeia e até os confins da terra. Pregue que eu estou vivo e eu vou voltar. Jesus é assunto dos céus, e a igreja se tranca por 2 motivos. A igreja que recebeu ordem de avançar, agora se tranca por 2 motivos. Primeiro, a ordem imperial era: Jesus está morto. A ordem sacerdotal era: Jesus está morto. Então era até a cabeça presa. E o segundo, esperando a glória do céu descer. A Bíblia diz que quase 120 crentes se tranca num cenáculo com medo da perseguição. E ali eles estavam trancados, e todo um pregava. Ela seita havia se acabado, Jesus morreu, e agora ninguém podia fazer mais nada. Então o que é que acontece? Agora a coisa mudou de rumo, porque a Bíblia diz que Atos capítulo 2 faz menção de o que Jesus disse: não vão agora, esperem até que do alto recebam o revestimento de poder. Então está escrito que agora aqueles quase 120 irmãos estavam trancados no cenáculo. De repente entra pela porta da frente um barulho veemente, impetuoso, de um vento muito forte que encheu toda a casa. O Espírito Santo de Deus tomou conta daqueles 120 crentes, e a Bíblia diz que o poder de Deus caiu naquele dia. Era língua repartida como de fogo, era crente no reteté, hoje era arco na cabeça, cortando o laço para lá e para cá. Cada um falava em línguas estranhas mais do que o outro. Era poder de Deus real no meio da igreja. O barulho foi tão grande
que chamou a atenção da cidade. Quase 3.000 pessoas. Vai para a porta do cenáculo, viu o que era aquilo. Quando chegaram na porta do cenáculo, que viram aquilo, ficaram abestalhados, como diz os nordestinos, ficaram sem entender. Uns começaram a zombar, outros tiravam casquinha, outros diziam: o que é que está acontecendo? Que mistério é esse? Aí de repente o fogo caindo lá dentro. Outros diziam: os crentes estão bêbados. Aí de repente o irmão Pedro sai de lá de dentro, topado do poder até o tutano, pingando azeite. Ele vai para a porta da igreja. Quando ele chega na porta da igreja, ele grita com grande voz: ei, varões, isso que vocês estão vendo e ouvindo não é ninguém bêbado, não. É 9 horas. Isso é o que Deus prometeu através do profeta Joel. Nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre todas as carnes. E isso que vocês estão vendo é poder de Deus, e é para vocês também. A Bíblia diz que os ouvintes ficaram pasmos e começaram a dizer: o que é que a gente faz, varão, para ter esse negócio bom aí também? O que é que a gente faz? Aí Pedro disse: aceita Jesus e sejam batizados, e vocês também vão ser cheios do poder de Deus, vão ser cheios. Quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. Lá na cura do coxo, o número vai para quase 8.000 pessoas. Imagina o estrago agora em Jerusalém. Imagina 8.000 crentes, partindo desse princípio, tocando fogo em Jerusalém. O Império Romano dizia: Jesus está morto. E os irmãos avançando, dizendo: ele está vivo e vai voltar para buscar a igreja. O Império dizia: ele está morto. A igreja saía: ele está vivo e ele vai voltar. O primeiro século da igreja, fizeram tudo para apagar esse fogo. O primeiro século da igreja, fizeram tudo para desestimular a promessa de Jesus, a ponto que os irmãos saíam pingando azeite por onde passavam. Ninguém arrancava do coração da igreja a ordem do arrebatamento. Ninguém arrancava do coração dos irmãos que Jesus estava vivo e que ele ia voltar para buscar a igreja. Imagina, o primeiro século nos mostra que o caos tomou conta, a sedição foi generalizada, a fazer desistir a igreja de Jesus. O Império Romano se incomoda pelo barulho da igreja. A Bíblia diz que a igreja não perdia tempo, o poder caía de dia, de tarde, de noite, era poder de Deus, todas as horas. Jesus salvava, Jesus batizava, Jesus fazia milagre, e o Império Romano determinava que esse Jesus estava morto. Mas como? Que a igreja crescia, sempre avançava. Primeiro século foi de baixo. Primeiro século, muitos crentes perderam a cabeça, mas não desistiram da promessa de entrar no céu e ver Jesus face a face. Primeiro século, os irmãos foram torturados, mas não desistia. Me permitam, os irmãos, mas eu quero contar para aqueles que não ouviram. Chegou um ponto tão grande que o imperador romano determinou: eu vou mostrar que este Jesus está morto e esta igreja não é de nada, e que esse Jesus não existe. Então o imperador romano mandou prender todos os cristãos e trancá-los, e mandou preparar um tacho enorme na praça principal, e mandou fazer um corredor de fogo de um lado e do outro, e começou a propagar que ia mostrar que Jesus estava morto e ia acabar com a vitória daquela igreja. Então chega o dia, a multidão romana lota a praça para ver a comprovação da morte de Jesus e o fim da igreja. Agora os irmãos presos, a multidão chega na praça adorando os deuses de Roma, fazendo tudo para desestimular aquela igreja, quando de repente o imperador
imperador ouviu o grito de glória aos deuses de Roma, oriundos da multidão na praça. O imperador determina os soldados entrar no meio do corredor e pegar os crentes que estavam amarrados um no outro e fazê-los desistir, e ia mostrar que Jesus estava morto. Então os crentes, algemados no outro, os soldados entraram no corredor espraguejando, dizendo: se vocês não desistir, a gente vai jogar vocês dentro do tacho pegando fogo. Os irmãos eram arrastados, mas não desistia. Os irmãos eram chutados, mas não desistia. Os soldados pegavam eles, jogavam dentro do tacho pegando fogo. A multidão enlouquecia, quando de repente os romanos se calavam. Havia silêncio na praça. Que era que acontecia? Os irmãos começavam a pular de dentro do fogo, ficavam em pé na beira do tacho, sem nenhuma queimadura, as correntes quebradas. Aí a multidão se calava. Aí a turma que ainda estava amarrada começava a gritar: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E os irmãos que saíam do fogo, sem nenhuma queimadura, pingando azeite, começavam a correr na beira do tacho, correndo e gritando, zombando dos romanos e dizendo: os deuses de Roma não valem nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do... Ninguém para ele. Primeiro século da igreja, ela avançava. Segundo século, ela avançava. Quinto século da igreja, Constantino faz uma coisa boa, coloca o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Agora os sacerdotes começaram a se corromper, começaram a aceitar pena, idolatria dentro da igreja. Os verdadeiros adoradores, os que tinham a promessa do arrebatamento, não aceitavam. Desencadeou-se uma grande perseguição para parar a igreja. Qual era? Os dogmas daquela religião. Quem não aceitar vai ter jogado na cadeia, vai ser mutilado e até a morte. Aí os representantes da religião saíam pelas regiões feudais, propagando, determinando quem fizesse parte daquela igreja e acreditasse, proclamasse que Jesus era rei, então seria mutilado. Ele chegava em regiões, pegava jovem como tem aqui, pentecostais, colocava e ameaçava: vocês vão desistir ou não vão? Ele dizia: não dá para desistir mais não, moço. Por que vocês não desistem? Esse negócio já está correndo na alma, ele já corre na veia, não dá para desistir mais não. Ele vem, ele vem. Esticavam com corrente os jovens, que eles cresciam cerca de 20 centímetros, mas não desistiam. A ordem era avançar. Pegavam moças, mulheres feito vocês, jovens crentes, pentecostais, proclamavam que Jesus era o único e verdadeiro rei. Eles pegavam ela, levavam para uma lavagem cerebral, dizia no ouvido: ou vocês desistem, ou a gente vai mutilar vocês. As jovens diziam: dá para desistir, mas não. Eles levavam ela para o lugar de mutilação, colocavam um alicate no peito esquerdo e o outro fazia lavagem cerebral, dizendo: ou vocês desistem, ou a gente vai arrancar o peito de vocês. Aí ela dizia: não dá para desistir mais não. Começava a apertar, o seio estourava, aí jovem gritava de dor e de glória, colocava no outro: ou vocês desistem, ou a gente arranca o outro. Aí jovem cheia do poder gritava: vocês vão arrancar o nosso peito, mas o que está dentro de nós, vocês não podem arrancar. Ele vem e com peito ou sem peito, eu vou subir. A ordem é avançar. E Faraó, manda de força, 229, disseram: vamos fazer algo para parar esse avanço dessa igreja. Vamos tirar a Bíblia de circulação. Só quem pode ler a Bíblia
é quem faz parte do alto clero. E começaram a tirar a Bíblia para ninguém poder ler, para ninguém conhecer esse poder que foi emanado da glória e da graça de Deus. E começaram a recolher. Aí Deus vai lá no meio deles e levanta de Rus e começa a escrever literatura. E o clero soube, pediu para ele se retratar. Ele disse: não dá para parar não. Então começou a escrever: se não se retratar, vai ser queimado. Não me importa. Pegaram ele, colocaram a literatura no pé de uma estaca, amarraram ele e tocaram fogo. Enquanto ele estava queimando, e a sua biografia, que ele gritava: vocês estão calando um gancho, mas Deus vai levantar um cisne e vocês não vão parar o avanço desta igreja. Eu trabalhei numa empresa, me aposentei agora há pouco, e eu tive o privilégio de galgar uma posição de confiança dos patrões. E todos os meses eu participava de reuniões de gente importante de todo o Brasil, representando a empresa. Eram doutores, consultores, psicólogos. E um dia eu estava representando a empresa na churrascaria, num conceito de transporte. E de frente a mim se sentou o doutor Alceu, consultor do estado de São Paulo. Quando ele olha para mim, no meio da reunião, ele disse: Bento, parece que tu é crente. Eu disse: não parece não, meu filho, eu sou até o tutano. Ele disse: rapaz, tendo a posição que tu tem, tu está no meio daquele povo. Eu disse: eu sou o pior que tem. Ele disse: por quê? Eu disse: eu já sou preto de tanto fogo que eu levo no meio daquela igreja. Eu já vivo fumaçado. Ele disse: cale. Ele engrossou no meio da reunião. A reunião parou. Ele disse: você não tem voz para me dizer. Ele disse: eu sou formado nisso, astronomia, sou formado em astrologia, sou formado em teologia. Foi tanta formação que eu fiquei abismado. E ele disse: olha, eu entendo de teologia e eu sei que a sua santidade, o Papa, trancou a salvação na biblioteca do Vaticano. E quando o Papa quiser, toda a humanidade vai ser salva. E você saiba, me respeite, que eu sou doutor e eu sou casado com uma mulher que é miss do estado de São Paulo, moro no Alphaville, todo ano eu troco de carro. E você quem é? Aí eu me agitei, meu irmão, a unção chegou. Eu olhei para ele no meio da reunião. Eu disse: terminou? Ele disse: terminei. Eu disse: olha, eu não tenho inveja da sua formação não. Ele disse: o que é que você é? Eu digo: eu sou mais do que tudo isso que você fez, tudo junto, eu ainda tenho uma formação maior. Ele disse: você é o quê? Eu digo: eu sou representante dos reis e Senhor do Senhor. Você vai ter que me ouvir, você vai ter que me ouvir. Os doutores regalaram os olhos. Aí eu disse: a sua esposa é o quê? Ele disse: Missy. Eu digo: perdeu para minha. Ele disse: o que é a sua? Eu digo: co-herdeira de Cristo e princesa do céu. A sua não dá nem para limpar o chinelo dela. E eu disse: para seu conhecimento, o Papa não vai dar salvação a ninguém. O poder do Evangelho, por meio de uma igreja que avança, adentrou na biblioteca do Vaticano, virou ela de perna pro ar. E hoje, pobre, negro, rico, branco, pode bater no peito, aceitar Jesus e dizer: eu vou entrar no céu, eu vou morar no céu. Quando eu terminei, ele já estava chorando, querendo aceitar Jesus como um Salvador. A ordem é avançar. Estoura o século XVI, 1545. Vamos parar esta igreja. Inventa o dogma do fogo do purgatório. Quem tem parente morto, se colocar a moeda na mochila, já sai liberto do fogo do purgatório. O que é o mito? Criar uma lenda que entre o céu e o inferno existe um fogo purificador. E se o Genival viveu ruim aqui, mas tão não ruim de ir para o inferno, quando ele morre, a alma dele vai para o fogo, para a purificação. Aí os representantes saíam jogando as moedas e dizia: quando a moeda tocar no fundo do cofre, o seu parente já entra no céu. Aí Deus vai lá e levanta Martim Lutero. Aí Martim Lutero vai defender as teses, e uma delas ele diz: isso é mentira. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo vai entrar no céu pela fé. É pela fé. Estoura o século XVIII, 1707. Ritual de Aparecida do Norte.
2 pescadores no Rio Paraíba do Sul vão pescar no ritual. Quando eles lançam a rede para o lado esquerdo, com todo respeito à história, quando eles lançam a rede para o lado esquerdo, que puxa a rede, não veio peixe. Veio uma estátua de 40 centímetros de comprimento. Parecia normal. Quando lança a rede de novo, vem a cabeça da estátua. Aí pararam. É milagre. Param a pescaria. Pegam a estátua e faz o que era de direito. Era um milagre do céu. Estoura o século 20, 1929. Aí sua santidade, o Papa Pio VI, com o advento de Aparecida do Norte, ele promulga, ele determina: Aparecida é a vivalística do Brasil, é a padroeira do Brasil, é a Aparecida que vai salvar o Brasil. Mas graças a Deus que ele chegou atrasado, porque em 1910 Daniel Berg e Gunnar Wingre desembarcaram no solo brasileiro, colocaram o pé no Brasil e disseram: o Brasil é de Jesus, é Jesus, é Jesus que vai arrebatar o Brasil. Século 20, a igreja pegou fogo. Jesus começou pelo Belém do Pará e o negócio estoura no Rio de Janeiro. O fogo pega no Rio de Janeiro, diz a história, Samuel, que as irmãs já não tinham muita movimentação. A igreja não dependia de cantor nem de pregador para ser cheia. Era cheia todo dia. O arrebatamento era a tese principal. O arrebatamento era a bola da vez. Então muitas mulheres iam para o rio lavar roupa, porque não tinha a saneamento básico. Aí a história diz que no meio da água, elas cantando hino, o Espírito Santo descia, o fogo pegava, outro já voltava com a bacia, que as irmãs já voltavam cortando o laço e dizendo: ele vem, e Jesus batizava com o Espírito Santo. Não dependia de muita coisa não. Os crentes eram tão cheios que não dependia de muita coisa para pegar fogo não. Eles viam o céu aberto e o arrebatamento, e eles avançando com força, com coragem. Muitos pais não tinham o privilégio de enterrar os filhos no cemitério. Qual era o motivo? Era crente, fazia parte da igreja do arrebatamento. Muitos pais não tiveram o privilégio de ver os seus filhos tendo congresso, mas não desistiam. Muitos pais não tinham o privilégio de ver um grupo como esse, mas eram cheios, não dependia. Quando o hino da harpa cantava, o fogo pegava na igreja, a igreja era cheia e o fogo caía. Hoje nós estamos meio light. Hoje nós estamos meio light. Mas foi dito aqui, é tempo de ter coragem e dizer que Jesus está voltando, e é tempo do fogo cair. O fogo caía. O maior bruxo do Rio de Janeiro está na história. Ele se invocou, ficou atormentado com o barulho da igreja, porque os irmãos já andavam na rua dando glória e cantando hino. Ele disse: eu vou fechar a porta dessa igreja. Ele disse: eu vou fechar o meu corpo com os meus guias e vou voltar aqui e vou fechar a porta dessa igreja. Então ele vai para Salvador, passa 15 dias trancado, bebendo sangue de animal e comendo cabeça de animal podre, invocando todo tipo de cão, preto velho, sete facadas, chucaveira, o que você pensar. Ele chamou para ele para fechar a porta da igreja. Termina os 15 dias, ele liga para o aeroporto: qual a minha hora do meu voo? A assistente disse: amanhã à tarde. Ele disse: pois bem, já que eu só vou fechar a porta da igreja de noite, de manhã eu vou me despedir de Salvador. Aí ele vai tomar um banho na praia do Farol da Barra. Quando ele arma
na cadeira, as ondas vindo. Aí ele resolve dar um mergulho para se despedir de Salvador. Quando ele dá o primeiro mergulho, Jeová já estava esperando ele na primeira onda. Você quer o quê? Calar a boca da morena, da gloriosa, da imbatível, da noiva do meu filho? Olha o dedinho, não. Ele já sai Motinho da Silva. Ele já sai na mão dos salva-vida. Motinho da Silva. Leva para o necrotério, afogamento, abre o corpo dele, afogamento, fecha, agora estava fechado, jogaram ele num caixão, botaram uma placa em cima, proibido abrir, jogaram ele no porão do avião, ele chega no galeão, com o corpo fechado, dentro de um caixão fechado, e a placa dizendo, proibido abrir, e a morena, hoje, março de 2014, a morena está aqui, dizendo, ele vem, e eu vou subir. Estoura o século 21. Remember I saw Mount Jayofas. Shake Mount Jaycassa Jova Senhor. Minha igreja, remember Rassal. Raio Samal. Minha igreja. O inferno se reuniu para ofuscar a minha glória neste lugar. Nuvens de trevas foram enviadas, mas eu, Senhor, eu já repreendi e já determinei glória, nuvem de avivamento. Minha igreja, a hora está chegando. Maior. Então nuvens de glória estão descendo neste lugar. E eu estou fazendo coisas grandes e novas. E coisas incríveis no meio de vós. Minha igreja, como prova disso, a unção do meu poder e a presença real do meu Espírito está invadindo as vossas vidas de uma maneira sobrenatural. Minha igreja, sintam a minha presença no meio de vós, diz o Senhor desta igreja. A unção é real. A unção é real. A unção é real. A unção é real. Coisas grandes estou fazendo. Diz o Senhor desta igreja. Recebe aí a unção que está extravagante do meu ser. Aí agora recebe batismo, recebe renovo, recebe aí agora.
É a nossa vez. Diz os historiadores que nenhuma outra geração tem tantas evidências do arrebatamento como a nossa. Então grita com a voz do pulmão para quem está ao teu lado. Diga para ele: chegou o século 21. Mais forte: chegou o século 21. Olha para ele e diz: agora é nós. O inferno tem que ter conhecimento. Na pós-modernidade ainda tem crente pegando fogo, ainda tem crente pingando azeite, ainda tem crente cheio. Nós estamos vivendo tempo de estrelas. Nós estamos vivendo tempo de fama. Há muita gente. Eu sou bombardeado várias vezes por pessoas que ligam, que me encontram pelos lugares, me ladeiam e diz: pastor, qual é o segredo? Há muita gente por aí metida a besta, pensando que é alguma coisa. Eu preguei, Jesus salvou. Eu preguei, Jesus batizou. Pastor, me faça famoso, pastor. Eu quero ser famoso. Eu quero ter nome feito do Senhor que saiu do canavial. Eu digo: meu filho, você está desejando boa coisa, ser pregador. Agora, se você quer famoso, quer ser famoso, bateu na porta errada. Procura um representante da Globo, que ele vai te fazer famoso. Eu estou aqui preocupado para que você seja cheio. Não se preocupe em ser famoso, não se preocupe em ser grande pregador. Se preocupe em ser cheio, e o resto ele faz. Me convidaram para pregar num congresso grande de missões. Multidões e multidões. O pastor não me conhecia. Século 21. Quando eu fui subindo no degrau do púlpito do ginásio, ele olhou para mim e disseram: o pregador está chegando. Ele correu, olhou para mim, me viu preto, nordestino, com o beiço virado. Ele disse: não vai dar nada não, é vazio. Ei, irmão, correu para mim e disse: Genival, te convidaram para pregar? Convidaram. Ele disse: não vai dar para tu pregar. Por quê, pastor? Tem problema não. Ele disse: olha para o púlpito. Quando eu olhei, ele disse: está vendo? Eu digo: tô. Só tem estrela, Bento. Aquela estrela é da Europa, aquela estrela é da Ásia, e eu paguei caro para eles brilhar nesta noite. Então, por consideração, eu vou te dar 10 minutos a 15. Diz qualquer coisa, nem precisa orar, entra logo. Ai, como Jesus gosta dessas coisas. Eu já entrei com 420 por hora. Quando deu 10 minutos, a glória invadiu o santuário, a unção desceu, as estrelas perderam o brilho, começaram a correr para lá e para cá, e começaram a gritar: a estrela aqui é Jesus, a glória aqui é de Jesus. Grite cheio, ainda faz a diferença. Então toque em quem está ao teu lado, diga: não vale meio. Diga: não vale meio. Diga: não vale vazio. Diga: só vale cheio. Ser cheio. Igual as éguas dos carros de Faraó, eu te comparo. Eu tive uma experiência que eu sempre conto.
Quando eu falo do arrebatamento, eu fui pregar numa igreja e um jovem me apresentaram. Ele entrou no ônibus século 21 com a bolsa para a escola cheia de literatura. Chegou no ônibus, ele começou a ser tomado pelo Espírito Santo. E ele ficou de pé e começou a gritar: Jesus está voltando. É tempo de avivamento, é tempo de arrependimento. Mas ele gritava insistentemente. Aí o ônibus parou. Um soldado da polícia militar ia com a criança de 5 anos no colo. Levantou, foi aonde estava o jovem e disse para ele: se você gritar de novo, eu vou matar você aqui dentro de murro. O menino tremeu e sentou. Ele disse: pastor, não deu 10 minutos, pastor. O Espírito Santo me pegou mais forte. Ele disse: pastor, eu fiquei tão cheio que em vez de ficar em pé, eu fiquei em cima da cadeira. E comecei a gritar: Jesus está voltando. Arrependa-se se quiser entrar no céu. É tempo de avivamento. Aí houve confusão. O soldado pega a criança, coloca no colo, vai aonde está o jovem e olha na cara dele e diz: eu disse que ia matar você de murro. Quando ele preparou o primeiro murro, o filho dele de 5 anos no colo disse: papai, faz isso não, papai. Foi Jesus que mandou ele pregar aqui. E tá bom do senhor se converter se quiser morar no céu. O soldado se desespera, cai no meio do ônibus, fica de joelho e começa a gritar: filho, ora por mim, filho. Eu quero ser crente da tua igreja, mas eu quero ir para o céu. Ora por mim. Aí o menino começou a tremer vendo a cena. Quando o menino começou a tremer, disse: moço, o que é que eu fiz? O soldado chorando disse: você não fez nada, mas o teu Jesus acabou de fazer. O que é que o meu Jesus fez? O soldado disse: o meu filho era mudo e surdo. Ele falou: Jesus está voltando. Então provoca quem está ao teu lado. Diga: ser cheio, crente, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio. A unção que está sobre mim, eu ministro sobre a vossa vida. Agora há uma pedra queimando aqui dentro. Recebe fogo. A hora está chegando. Não há tempo mais para brincar de segredo. Não há mais tempo para ser frio. Não há mais tempo para frieza. Jesus está voltando e a igreja vai subir no meio do fogo, pegando fogo, corajosa, valente, destemida, é soberana, imbatível. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo. Quando você chegar em casa, você vai ler Cantares capítulo 3, versículo 6. Quando você ler, vai estar lá escrito um questionamento. Há uma pergunta que alguém faz: quem é isto? Quem é esta que vem subindo do deserto, feito coluna de fumaça? Aí alguém diz: é a liteira do rei. É a liteira do rei Salomão. E a liteira do rei Salomão só saía em dias de núpcia especial. E o rapaz disse: e ela vem ladeada com os melhores soldados de Israel. E ela vem perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos. Quero que a gente orar. Quem vem dentro? Quem vem dentro? Deixa eu olhar. É uma mulher morena. É uma morena. Ela vem de onde? Ela vem do deserto. Está indo para onde? Para Jerusalém. O protocolo foi quebrado e a morena entrou em Jerusalém pela porta.
Diga para quem está ao teu lado: a hora está chegando. Diga: a qualquer momento. A qualquer momento. Diga: não vai ser ponto facultativo. Diga: vai ser feriado. Não vai ter ponto facultativo. Diga: vai estar miríades de anjos, serafins. Quero coral de um lado, outro. O céu vai se abrir e você subindo, perfumado, a beleza, Jesus com os braços abertos e papai sentando no trono, e eu e você. Fique de pé, por favor. Igual as éguas dos carros de Faraó, eu te comparo ao amada minha. Ninguém nunca pôde combater esta igreja. Há muita gente por aí pedindo voto para defender a igreja. A igreja nunca precisou de política para ser defendida. Vote em mim. Outro dia um homem chegou na igreja e disse: vote em mim, que eu vou não aceitar o casamento homossexual ou homoafetivo. Converse. O Planalto pode aprovar casamento de homem com mulher, galinha com urubu, cavalo com camelo. Quando o papai vê que não dá mais para morena viver aqui, a igreja nunca dependeu de Planalto. A igreja é vencedora, é imbatível. Então vamos renovar os votos. Vira para esse crente que está ao teu lado. Vira para ele, vira para ela. Vamos renovar os votos. Baixa mais um pouquinho o teclado aí para me ajudar aqui, só um pouquinho. Vira para esse crente. Vira assim para ele, assim ó. Se for do mesmo sexo, vira assim para ele. Vira assim para ela. E diga para ele: olha para mim não, olha para ele e diga: a hora está chegando. Já a trompeta vai tocar. E se ela toca hoje, eu quero subir juntinho de você, pegando fogo, saindo faísca. Diga a ele: mas se não for hoje, se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Pergunta a ele: aonde? Diz a ele: você está lembrado daquela rua de ouro do Apocalipse? Diga a ele: pertinho do muro de jaspe. Diga a ele: naquela cidade, mais forte, naquela cidade tem uma praça de ouro puro. No meio dela tem a árvore da vida, e ela é banhada pelo rio de cristal. Diga: os bancos são de ouro. Diga: vai ser lá que eu quero ver a tua cara. Diga: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que a coisa vai feder aqui na terra. Mas eu vou estar lá. Eu vou avançar. Eu vou estar lá. Aperta a mão dele, aperta a mão dela e diga: tá fechado, tá fechado. Abraça ele, diga: tá fechado, tá fechado.
unção, a unção, a unção, a unção, a unção. A unção, é certo, a unção, a unção, a unção, é certo. Ainda pegando fogo. Diga para quem está ao teu lado: trouxesse fogo hoje. Pergunta a ele: trouxe fogo hoje? Diga: vamos fazer um ensaio. Diga: se tu trouxesse fogo, nós vamos subir no fogo. Pegando fogo. Então levanta a tua Bíblia assim, ó. Imagina como vai ser lindo. Eu estava pregando na cidade de Bonito, pastor Leidi. E o meu sobrinho trabalha abastecendo aviões, ele foi comigo. Na frente da gente tinha um carro-tanque inflamável. E atrás do carro tinha uma placa amarelada com o número 2.0. Ele disse: tio, o senhor sabe o que quer dizer essa placa 2.0? Eu disse: não. Ele disse: deixa eu lhe explicar. Quando o senhor for perto de um carro-tanque inflamável, que o senhor vê esse número 2.0, não tenha muito medo não, que não pega fogo fácil não. Ele disse: agora quando o senhor estiver perto de um carro-tanque, que o senhor vê uma placa 3.3, corra. Corra para longe, que para pegar fogo é ligeiro. Pergunta para quem está ao teu lado: tu é a 2.0 ou 3.3? Diga a ele: eu sou 3.3.